Hoje vamos falar do princípio do apoio mútuo pela terceira vez. Vamos focar hoje no processo de organização e o impacto que isso gera dentro daquilo que nós conviemos de chamar de círculos sociais e o impacto na sociedade como um todo. Só relembrando, o enunciado, diz que todos os membros da sociedade devem dar e precisam receber apoio, nós incluídos, obviamente. Essa é uma temática que atravessa muitas gerações, nós já vimos. E tem uma frase aqui do escritor japonês Ryunosuke Akutagawa. Treinei bastante para poder falar o nome dele sem errar. Ele usou o apelido de Shokudo Shujin. E a frase dele é bastante breve, né? Diz assim que individualmente somos uma gota e juntos somos um oceano. Se a gente fizer analogia, né, com 8 bilhões de habitantes no planeta, dá para entender por que nós falamos aí de um oceano, embora na época que ele viveu tivesse alguns bilhões a menos de pessoas no planeta, ainda assim é válido. Outra frase aqui, para a gente descontrair um pouco, essa frase aqui de um comediante da atualidade, um comediante inglês, que diz que o dinheiro é invenção dos homens. E quem inventou a ajuda mútua foram as mulheres. Isso tem um pouco de humor de fato, mas tem também, como todo humor, um fundo de verdade. Naquela frase do Kropotkin que nós citamos há pouco, a gente tem a questão histórica, né, do surgimento da civilização baseada na ajuda mútua. E quem fez isso, de fato, foram as mulheres, né, que começaram o processo agrícola. Os homens saíam para caçar. Pelo menos é assim que dizem nos livros que descrevem a nossa pré-história. De uma forma mais poética, né, o Hemingway, escritor também bem famoso, deixou para nós essa pergunta aqui. Quem está nas trincheiras ao teu lado? E ele diz que saber quem está ao lado da gente é mais importante do que a própria guerra. E se a gente não puder confiar em quem está ao lado da gente, não importa qual seja o motivo da guerra, nós estaremos em maus lençóis. E por falar em guerra, o Samora Machel, um dos líderes, né, da luta armada que levou à independência de Moçambique, era colônia de Portugal. Ele morreu, inclusive, em combate, se não me falha a memória. Deixou essa frase para nós, dizendo que a solidariedade não é um ato de caridade, mas a ajuda mútua entre forças que lutam pelo mesmo objetivo. Trazendo isso para a nossa realidade, significa que, ao sermos solidários aqui, né, nós estamos unidos por um objetivo comum. Isso não é caridade, né? Nós estamos nos beneficiando mutuamente. E se a gente quiser sair da seara militar e levar isso para o mundo dos religiosos, né? Temos uma frase da Madre Teresa de Calcutá, agora tenha nascido na Macedônia, ficou conhecida como sendo de Calcutá porque trabalhou lá a maior parte da vida dela. E ela diz assim: nenhum de nós, inclusive eu, jamais fez grandes coisas. Mas todos nós podemos fazer pequenas coisas
com muito amor, e juntos podemos fazer algo maravilhoso. Acho que não precisa de explicar. Voltando para seara militar, essa frase aqui do Eisenhower, né, foi um dos generais que comandou as forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e depois virou presidente dos Estados Unidos em função disso. E ele disse assim: este mundo nosso deve evitar se tornar uma comunidade de medo e ódio e ser, em vez disso, uma confederação orgulhosa de confiança e respeito mútuo. Isto é, mesmo sendo militar, mesmo tendo comandado provavelmente a maior campanha militar aí, em termos de número de pessoas envolvidas na história da humanidade, ele coloca para a gente a necessidade de estabelecer essa relação de confiança e respeito mútuo como base da organização da sociedade. Levando isso para o nível individual, temos uma frase aqui do Erich Fromm, um psicólogo alemão do século XX, que já citamos algumas vezes, e que nos lembra de uma outra questão que nós já abordamos várias vezes, mas serve aqui apenas como pano de fundo, que é a oposição entre o que ele chama aqui das duas tendências básicas do ser humano, o ter e o ser. Como nós sabemos, ter implica em adquirir e possuir coisas, ou até mesmo pessoas. Aí é uma doença. Ser é experiência, ou se preferirem, experiência e ser. Trocar, se envolver e compartilhar com outras pessoas. Isto é, enquanto a gente está se apoiando mutuamente, nós estamos sendo e não tendo. Esse processo que nós descrevemos aí, passando desde anarquistas e passando por militares, hoje está na boca de ativistas considerados aí de vanguarda, né? O Jeremy Hammond, um ativista americano, diz que a nossa civilização está enfrentando uma mudança de massa radical e iminente. A alternativa à estrutura de poder hierárquica é baseada no auxílio mútuo e no consenso de grupo. Essa é uma das consequências da disseminação da tecnologia. A capacidade da gente se organizar dessa forma e buscar esse consenso de grupos e os grupos com outros grupos. Isso vai trazer transformações gigantescas. Não vou falar mais sobre isso aqui, dá tema aí para falar disso só uns 15, 20 minutos. Mas, de uma forma poética, o John Lennon colocou isso como parte da letra de uma música que nós já ouvimos em alguma oportunidade aqui, e que diz que você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós, e o mundo viverá como um. Isto é, a gente consegue construir uma civilização, para usar as palavras do autor anterior, onde nós combinamos as regras de livre e espontânea vontade, e não porque de forma autoritária alguém esteja impondo isso.